A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, lá no versículo 22, que a palavra fala o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, e nem com as roupas que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas e nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode compridar a sua vida? Por mais que se preocupe com isso, portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso e, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhes dará todas essas coisas. Irmãos, aqui essa parte, que o capítulo ele é bem longo, mas essa parte do versículo 22 até o versículo 31 fala sobre a confiança em Deus. Então, aqui a gente percebe diante da palavra que quando Deus cita aqui os pagãos, são as pessoas que estão no mundo e que estão sempre correndo atrás das coisas, num desespero muito grande, mostra o aceleramento em que as pessoas vivem, o estresse que as pessoas andam, preocupadas com as coisas que elas necessitam. Então elas estão o tempo todo correndo atrás de tudo isso. Não tem paz, não dorme. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele vai trabalhando na gente para que a gente desenvolva os frutos do Espírito Santo. E uma das coisas que todos os frutos do Espírito Santo traz é a confiança no Senhor, em todos os sentidos. Então, ele desenvolve a paciência, ele desenvolve o amor, e assim ele vai desenvolvendo várias coisas em nós, mas sempre trazendo a gente, diante de todo esse desenvolvimento, que vem através de muitas provações, desenvolver dentro de nós uma confiança em Deus, que ela é fundamental. Mas Deus sabe também que a pressão que o mundo faz sobre nós é muito grande. Então, do mesmo jeito que existem as pessoas que servem ao Senhor, que têm uma compreensão, que têm uma visão espiritual muito maior do que quem não serve, porque quem não serve às vezes nem tem essa visão espiritual, né? Ela vive mais pela carne. A gente sabe conduzir muitas coisas. Nós somos muitas vezes condicionados por Deus para fazer determinadas coisas, nós somos usados no termo da solidariedade com o outro, de socorrer quem precisa. Porém, as pessoas do mundo que vivem correndo atrás dessas coisas, não buscando em Deus o direcionamento, não buscando em Deus aquilo que elas necessitam, elas vão pela força do braço. E nós sabemos que existe o plano espiritual maligno que entra muitas vezes e usam essas pessoas contra outras pessoas, principalmente nós que estamos no reino. Então Deus tem toda a percepção da pressão psicológica, da opressão que o sistema faz, de tudo aquilo que a gente precisa, por exemplo, resolver, que nós muitas vezes não temos recurso, mas Deus sabe a pressão que nós passamos. Porque muitas vezes pessoas usadas por Satanás, elas vão vir de uma forma impiedosa, fazer cobranças, criar situações constrangedoras diante de uma dificuldade que você passa. Então ele conhece todas as nossas necessidades. Às vezes você precisa de algo na área da saúde, por exemplo, e aí você não consegue porque tem alguém brecando, sempre tem alguém querendo levar vantagem, né? Então vem uma situação, tem sempre os espertinhos que vêm primeiro, que são os oportunistas. Então Deus sabe de toda a dificuldade que a gente enfrenta.
ao caminhar por essa terra. Não é fácil. Por isso que Deus fala que nós estamos numa guerra constante e que nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito Santo para que a gente venha sobreviver diante de tanta maldade. E nós precisamos, principalmente diante das guerras que nós enfrentamos, que tem a guerra, porém várias batalhas, nós temos que buscar a armadura de Deus. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, Ele deixa claro na palavra que nós não temos que nos preocuparmos com nada. Porque a partir do momento que nós desenvolvemos a nossa fé e nós descansamos em Deus, Ele entra com a providência em tudo aquilo que nós necessitamos. Ele sabe muito mais do que nós precisamos do que nós mesmos. Às vezes você entra num lugar e você só vê o final da situação que você está buscando. Você precisa de uma liberação num documento. Uma vez aquele documento liberado, ele vai abrir algumas portas para você. Só que para aquele documento chegar liberado na sua mão, ele passa por vários processos que você não sabe. Então ele passa na mão às vezes de 5, 6, às vezes 10 pessoas. Tem todo um sistema, passa na análise de várias leis. Então Deus sabe muito mais do que o que nós precisamos do que nós mesmos. Então às vezes você vai buscar um negócio, você não sabe o trâmite burocrático daquilo. Mas Deus sabe por onde vai ter que passar aquele documento. Deus sabe tudo que tem que acontecer para aquilo ali chegar nas suas mãos de uma forma concreta, que você venha usar aquilo, para que aquilo venha te abrir portas, venha trazer benefícios para a sua vida. Então isso é em tudo na nossa história. Então Deus sabe todo o processo que a gente tem que passar, o tanto que você tem que ralar, que você tem que trabalhar para você receber o seu salário no final do mês. Ele sabe das dificuldades que você enfrenta. Às vezes você não tem locomoção, às vezes você pega uma quantidade de condução urbana para ir e voltar. As horas que você acorda, o pouco que você dorme. Ele tem noção de todas as dificuldades que a gente passa. Só que diante de tudo isso que a gente que a gente passa, pessoas do mundo também passam. Só que a nossa diferença é que a gente tem uma confiança em Deus, sabendo que diante de toda dificuldade, aquilo que nós não podemos fazer, não existe nada impossível para o nosso Deus. Então ele chega e ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai em determinados lugares, em setores, ele mexe em leis, em computadores, ele vai aonde for necessário. O que o homem criar, ele tem domínio. Então ele vai lá e ele movimenta toda uma situação para que as bênçãos e as condições que nós necessitamos venham chegar na nossa vida. Mas ele sabe também que tem hora que a opressão é grande. Tem hora que vem uns baques do nada. Você está esperando uma situação, você trabalhou diante daquilo, você sabe, colocou toda a sua energia para resolver uma situação. Você está crente que aquele resultado positivo vai chegar numa determinada data, que aquilo ali vai ser colocado nas suas mãos. Já está predestinado para você, já está predestinado para você. E acontece alguma coisa no meio daquele caminho, na hora que você está quase tocando, pegando, tomando posse daquilo, vem um problema sério para te trazer uma grande vergonha, um grande transtorno, e isso faz com que você fique muitas vezes balançado diante da caminhada com Deus. E por mais que você tente descansar com Deus, que é um exercício, você vai fazendo isso ao longo dos anos. Você vai aprendendo a descansar nele ao longo do tempo que você vai vivendo com o Senhor. E você tem que fazer exercícios constantes. Só que tem hora que é dentro de uma guerra que você está, é uma batalha atrás da outra, você não tem descanso. Mas Deus, Ele sabe de todos esses transtornos, todas essas etapas que a gente passa. Ele sabe como que o inferno trabalha. Ele sabe como que o ser humano é usado. Então Ele tem noção de tudo isso. E aí a gente vai caminhando diante de várias dificuldades. Ele contempla o nosso desgaste psicológico, emocional. Que tem pessoas aqui que você vai assistir essa pregação que você está nesse nível. Exausto, cansado, não está aguentando mais. Só que Deus manda dizer para você, eu sou um Deus provedor. E o que Ele quer que você faça agora é que você aprenda a descansar diante da situação que você está vivendo, que é difícil. Ele sabe que é difícil, porque vem pressão de fora. É muito fácil, né? Você até já questionou, falou, Senhor, é fácil o pregador falar ou a pregadora falar, descansa em Deus. Mas só eu sei o que eu estou passando, mas Deus sabe. Deus sabe das dificuldades que você está vivendo. Só que ao longo da sua caminhada com Deus, diante de todas as experiências que você vai passar, o que Deus quer que você faça? Que você aprenda a descansar nele a cada dia que passa mais e mais. E isso é um exercício. Só que Ele sabe que você que está no meio do turbilhão, é você que está sendo pressionado, é você que está, sabe, no meio de um fogo cruzado. Você agora está com uma batata quente na mão que você não sabe como que você resolve isso.
Mas você tem que lembrar, diante das dificuldades que você passa, que você tem um Deus vivo, um Deus provedor, que ele fala aqui na palavra dele, que ele sabe de tudo que você precisa. Então, quando nós aprendemos a descansar em Deus, a gente vai buscar em Deus o recurso. E ele sabe que as pessoas estão sendo usadas para atrapalhar o nosso caminho. E quando a gente caminha com Deus, irmãos, o pouco é muito. Tem gente que quer muitas vezes trabalhar com muito, e às vezes não sabe administrar esse muito. O muito que chega fica confuso. O muito que chega muitas vezes passa, sabe, disperso. E às vezes tem até desperdício diante de algumas situações. Mas quando nós estamos caminhando com Deus, o demônio pode até vir. Ele vem, ele atrapalha o teu caminho, ele demonstra para você, ou ele denota para você que você tem muito pouco, só que esse pouco, diante da situação muitas vezes que a gente está vivendo, se torna muito. Então, o pouco com Deus é muito. E ele manda falar para você, ele não precisa de grandes quantidades, ele não precisa de grandes coisas, ele não precisa de grandes contatos, ele não precisa de grandes portas abertas para chegar e operar o impossível. Porque ele tem capacidade, com uma palavra só, de abrir várias portas para você diante de algumas portas que foram fechadas para você, que te trouxe aí um grande desespero, porque você precisava dessas portas abertas, você estava crente que essas portas estavam abertas. Garantiram para você que estava tudo certo. E você estava confiando e caminhando. E você tem questionado, Senhor, por que o Senhor não me avisou que não ia dar certo? Porque eu estava crendo que o Senhor estava no controle disso. Eu estava crendo que a porta estava aberta e que o Senhor estava de acordo com essa situação. E de repente aconteceu aí algo no meio do caminho que te trouxe um grande transtorno. Só que Deus manda dizer para você, pode chegar o impedimento que for. Eu sei do que você necessita. E podem fechar a porta, você pode receber 5 nãos. Ele traz 7 sims, 10, se for necessário. Que é o que ele vai fazer com você agora. E você tem que acalmar diante da situação que você está enfrentando. Porque realmente bate desespero. E um ser humano que não está na presença de Deus, ele é afoito, que nem eu li para vocês aqui. Ele está sempre correndo atrás das coisas. Ele não tem paciência. E ele nunca se coloca no lugar do outro. Ele não quer saber. Ele quer o dele e acabou. E aí ele vem, ele sabe que você está passando uma dificuldade, você já explicou. E aí você começa a sofrer pressão de todos os lados. Um lado que não faz o que deveria ser feito e o outro lado cobrando porque quer que você faça aquilo que foi, sabe, acordado. E aí você não tem condições, porque um lado está te prejudicando, você não tem condições de suprir o outro lado. E aí você fica, sabe, com essa batata quente na mão, é como se fosse um fogo cruzado. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando com a solução desse problema ao qual você não está conseguindo resolver. E você não ficará nem envergonhada nem envergonhada diante da história, porque eu estou chegando para suprir o que você precisa. Então Deus manda falar para você que ele não é pego de surpresa. Nós somos pegos muitas vezes de surpresa com algumas situações. Tem hora que Deus permite algumas situações na nossa vida. Ele não deixa a gente ser pego 100% de surpresa. Mas você estava caminhando dentro de um processo que ele já tinha falado para você que ele ia colocar isso na sua mão, que era vitória sua, era direito seu. Ele estava te dando isso, era um presente que ele colocou nas suas mãos. Só que de repente aparece uma situação que traz uma contrariedade diante da sua caminhada. Quer dizer, você não é pego 100%, né? Você sabe que aquilo ali está caminhando. Mas aparece uma pedra de tropeço, aparece um impedimento. Mas a gente precisa sempre lembrar que diante de todo processo que a gente passa, que Deus não deixa a gente ser pego 100%, às vezes acontece de cair uns pedregulhos, de cair uma pedra no meio do caminho pedindo sua passagem, só que Deus está acima de tudo isso. Ele tem capacidade de tirar a pedra, mandar você sair, que nem ele fez com Lázaro, sai para fora, vem para cá, porque ele opera milagres, ele faz o impossível. Então Deus manda dizer para você, não vai morrer, não vai cheirar mal, você não vai perder o que você conquistou até agora, porque ele está chegando justamente com socorro. A possibilidade que existia, que foi arrancado do teu caminho, ele manda dizer para você que agora ele está trazendo outras possibilidades, porque aos seus olhos não tem, aos teus olhos é impossível. Só que ele vai criando também situações confusas e muitas vezes que a gente não entende, para que a gente venha ter testemunho também, né? Porque se você entrar num ritmo muito fácil das coisas, não tem muita coisa para você contar em termos de testemunho. Aonde que Deus ia se manifestar em algo sobrenatural na sua história, se você está num ritmo comum?
Então ele permite algumas coisas sobrenaturais mesmo. Às vezes Satanás vem e toca, que nem ele fez com a vida de Jó. Tocou numa situação, depois foi tocando em outra. Mas chega uma hora que ele restitui, chega uma hora que ele abre o caminho, chega uma hora que ele faz o mar se abrir e manda o povo dele passar. Você só vê as paredes de água do lado, porém você está ali tranquilo. E aquilo que estava te perseguindo, aquilo que estava te atrapalhando, Deus faz o mar engolir. E aí não há perseguidor mais. Então ele manda dizer para você não focar na dificuldade, não focar no não que foi que você recebeu, não focar nas dificuldades que você está vivendo, nos impedimentos que você está vendo, porque ele está chegando agora com outras soluções. Vai vir de outro lado, de uma outra forma. Ele vai resolver de uma forma sobrenatural. Aquilo que você achou que você perdeu, ele manda dizer para você, eu tenho capacidade de restituir, de trazer uma dupla honra. Aonde está tendo tristeza, eu estou chegando com alegria. Aonde estava tendo uma paralisação agora, vai começar a caminhar, agora eu vou dar uma aceleração nesse processo para que você venha receber aquilo que é seu. Mas ele manda dizer para você que ele entende toda a dor que você está passando em angústia. Porque o nervoso que os demônios fazem a gente passar é algo surreal e é algo que vem no de repente. Você não está esperando aquilo ali. E eles vêm com força. E tem gente que dá legalidade, então ele usa mesmo. Ele usa para desequilibrar você. Mas o nosso Deus, ele não é pego de surpresa. E ele chega para acalmar nossa alma, acalmar nosso espírito. Colocar a gente no centro da vontade dele de novo. Fazer com que a gente entenda que ele é dono do ouro e da prata, que ele é o provedor, que ele tem capacidade de fazer qualquer coisa, movimentar seja quem for, para colocar a providência que você precisa nas suas mãos. Então não tenha medo diante do que você está vivendo, não fique assim amedrontado ao ponto de você ficar paralisado, porque o nosso Deus ele é muito maior do que qualquer dificuldade que a gente vem enfrentar. Que tem pessoas aqui que estão preocupadas com prazo. Você já tinha feito uma prorrogação de prazo. Você tinha entrado num acordo com relação a prazo. Então já tinha havido aí um estendimento de prazo. Só que Deus manda dizer para você, você não vai ficar envergonhado e nem envergonhada. Porque eu estou chegando para trazer a solução disso. E eu tenho controle também sobre as pessoas, não é só Satanás que entra e domina e faz a pessoa o que ela quer. Deus também sabe brecar a boca das pessoas, sabe mexer no pensamento das pessoas, que é o coração. Deus sabe trabalhar. Então acalma, porque Deus está chegando nessa situação para colocar isso no lugar. Mas você não sairá sem a sua honra. Deus manda dizer para você. Acalma, porque Deus vai fazer de um jeito aí que ele vai te surpreender. Ele vai trazer o que você precisa. Ele vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Tem hora que a vida da gente está caminhando e a gente vai conquistando coisas. De repente, paralisa tudo. Ele dá uma paralisada em tudo. E tem hora que você se movimenta, você faz, Deus te guia, te mostra, e você vai para um lado, vai para o outro, e levanta documento aqui, levanta outro ali, e apresenta, e tudo que pedem para você fazer, você faz, dispõe de um dinheiro muitas vezes que você não tem, e de repente embargam as coisas. Você não sabe por que está acontecendo aquilo. Só que Deus manda dizer para você, aquilo que você não está entendendo, que aos teus olhos é um grande impedimento, que é uma maldição na sua vida, lembre-se sempre que Deus transforma a maldição em bênção. E ele faz com que aquilo que a gente necessita venha nas nossas mãos, usando essa maldição aí ao nosso favor. Então ele manda dizer para você, não se preocupar com o que chegou, não se preocupar com as más notícias, não se preocupar com a opressão do outro, não se preocupar no sentido de passar vergonha. Agora o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu não sei o que eu faço, eu não sei como resolver isso daqui. Eu não sei para quem pedir. Então Deus manda dizer para você, acalma, confia em mim, descansa, como eu li para vocês aqui no livro de Lucas. Descansa, porque ele sabe do que você necessita. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida das flores, cuida de tudo. Ele fala aqui que as flores se vestiam muito melhor e muito mais bonitas do que Salomão, com as melhores roupas que ele tinha. E ele era um rei. As roupas de rei naquela época, irmãos, não era trapo não, viu? Eram roupas muito bem confeccionadas. Eles andavam com ouro. Não andavam de qualquer jeito, não. Eles tinham toda uma vestimenta diferenciada para poder se destacar e perceberem ali que é uma autoridade.
Então existia toda uma, sabe, uma vestimenta ali de rei mesmo trabalhada, em tecido fino, em ouro, e Deus que provia tudo. E ele não mudou, ele é o mesmo nos dias de hoje. Então ele sabe toda a parte burocrática que a gente enfrenta, ele sabe as dificuldades, ele sabe quem está sendo usado por Satanás, ele sabe do desequilíbrio que a gente fica diante de algumas situações, ele sabe das opressões que a gente sofre, ele sabe de tudo isso. Só que ele manda dizer para você, você não ficará envergonhado nem envergonhada, porque ele já está abrindo caminho e alargando várias portas para você passar. Ele tem várias fontes aí que ele pode fazer jorrar para que você venha ter a sua vitória. Então aquilo que você precisa, que você não está conseguindo com as suas forças, diante de tudo que você já fez, Deus manda dizer para você, eu tenho capacidade agora de movimentar e de colocar isso nas suas mãos de uma outra forma, ao qual você vai ter vitória, ao qual vai transbordar, ao qual você vai sair honrado e honrada dessa situação. E tem gente aqui que está com medo porque você teve alguns investimentos diante de um não que você recebeu, de algo que está empacado. Deus manda dizer para você, você não ficará no prejuízo. Confia, porque você teve alguns investimentos aí que você nem podia. Você fez para que houvesse uma movimentação, porque foi pedido para você, você fez. E agora você está com medo até de perder o que você investiu. Só que Deus manda dizer para você, você não ficará no prejuízo com nada, porque eu estou chegando para resolver isso. Então confia no Senhor. Confia que Deus pode, que Deus faz. Confia que Deus está no controle de tudo. Porque Deus pode todas as coisas. Então, na sua caminhada, você vai lembrar sempre que uma vez que Deus cuida de tudo, você tem que aprender a descansar. É difícil, é um exercício, mas é necessário. Porque senão o seu sistema nervoso vai a pico. E não vale a pena. Daqui a pouco você vai ver que todo o nervoso que você passou, a angústia que você ficou, era desnecessário. Você podia ter descansado um pouco mais. Mas você vai falar assim dela, você não tem noção do nervoso que eu tô passando. Você não tem noção, eu preciso disso. Eu preciso dessa situação. Tem gente aqui que você recebeu isso de Deus, foi algo que você nem pediu, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Deus foi conduzindo você e aconteceu algo, que era um presente assim. Sabe aqueles exageros de Deus que você não entende? Foi exatamente isso que aconteceu. O exagero de Deus chegou na sua história. Não foi coisa que você pediu. E nem algo que você necessitava tanto. Mas ele foi conduzindo você para que isso acontecesse. Aí, diante desse exagero de Deus, você foi aceitando, porque era um presente de Deus, Deus estava abrindo caminho, as coisas foram fluindo e de repente deu uma brecada. Só que Deus manda dizer para você, eu não vou deixar a obra por completo. Uma vez que eu resolvi te abençoar dessa forma, eu tenho propósito, eu vou levar isso adiante. Você não ficará envergonhado e ninguém passará na sua frente e ninguém tomará isso das suas mãos, porque foi Deus que te deu. Então aguarda, porque a providência que você precisa, aquilo que você necessita com tanta urgência, já está chegando às suas mãos. E não copie as pessoas do mundo, porque os pagãos eles andam dessa forma. Correndo atrás de tudo o tempo todo, correndo atrás de pessoas. Tem hora, irmãos, que a gente precisa correr atrás dos outros, porque nós não temos condições de vivermos sozinhos. E nós precisamos de outras pessoas. Então você precisa realmente correr atrás de algumas pessoas, fazer algumas coisas. Mas chega uma hora que o que acontece? A gente precisa se voltar para Deus, porque às vezes você vai num lugar, aí naquele lugar a porta se fecha, a pessoa faz 1000 promessas, no final ela não cumpre, você vai em outro lugar, Deus fala, olha, estou abrindo uma outra porta, você vai na outra porta, chega lá, às vezes você encontra dificuldade, não é que Deus não está no controle, é que os demônios também estão trabalhando, estão impedindo. E Deus já está visando o seu futuro. Então todas as vezes que Satanás ciranda diante de uma situação que a gente está vivendo, algo que Deus arquitetou para a gente passar, ele tenta trazer impedimento, ele tenta trazer o quê? Prejuízo, trazer danos. E Deus vê lá no fundo, e Deus vê lá na frente. E tem hora que a gente não enxerga, porque a gente está vendo só o raso, você está vendo só por cima. E Deus já está vendo lá no profundo. Ele sabe o que está sendo arquitetado. Então ele chega e ele começa a mudar os caminhos para que a gente possa ter vitória no final de tudo. Mas aí você fala assim dela, mas ele fez eu passar em 3, 4, 5 lugares. Não tinha necessidade de eu passar nesses lugares. Ele tem propósito em tudo. Talvez hoje você não entenda os 4, 5 lugares que você passou. Mas lá na frente você vai entender o porquê que você foi nesses lugares. Que teve lugar que você entrou. Você fez até aliança, você fez vínculo.
E você não entende por que você fez esse vínculo, essa aliança agora, você não entende, mas lá na frente você vai entender. Confia, porque lá na frente você vai entender. E deixa Deus conduzir você. Porque Ele sabe levar você para um propósito aí que você não está entendendo. Então tem coisa, irmãos, e tem hora que a gente caminha com Deus que é difícil a gente entender o processo. Eu falo pela minha vida. Eu não posso falar pela experiência dos irmãos, eu falo por mim. Tem hora que Deus faz uns caminhos que eu falo, misericórdia, Senhor. Por mim eu tinha ido por aqui, tinha resolvido desse jeito, tinha feito dessa forma. Por mim eu nem tinha ido. Aí Ele chega e fala, mas você não sabe 100% o que eu estou fazendo. Você não sabe o que vai, sabe, aguardar você lá no futuro. Eu tenho propósito com todas as situações. Pra gente não faz sentido nenhum. Por mim eu nem tinha ido. Tem hora que Ele manda fazer umas coisas, eu falo assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Por mim eu não queria nem estar aqui. Mas o Senhor manda eu vir, eu tenho que vir. E a gente não entende. Uma hora aquilo ali talvez faça um sentido pra gente. Tem coisas, às vezes, que você vai viver com Deus, que Deus vai mandar você para um lugar e para o outro, que você não vai nem ter entendimento também disso. Tem coisa aí que você não vai conseguir entender. Sabe, você vai passar uns processos com Deus aí, uns lugares que você vai, Ele tem propósito, talvez com alguém te vendo, apresentar você naquele determinado lugar, mas tem coisa que você nunca vai entender o porquê que você foi lá, porquê que você conversou com fulano, porquê que você cruzou, mas Ele tem propósito com tudo, porque nada na vida da gente é por um acaso. Se o demônio já faz um monte de coisa e não é por um acaso, ele tem propósito de destruir, matar e roubar, se nós servimos um Deus de luz, imagina Deus, se ele vai levar a gente de qualquer forma ou qualquer lugar sem um propósito. Então descansa porque Deus sabe o que está fazendo. Não apavora não, porque Ele está chegando aí para trazer um consolo para você e a resolução dessa situação que você não está sabendo como resolver. Agora Ele está chegando para trazer uma possibilidade ou várias possibilidades para que você saia desse transtorno que você está vivendo. O que você não pode fazer agora é desistir desse processo ou colocar, sabe, pensamentos negativos ao ponto de brecar você na caminhada. Porque Ele manda dizer para você, eu vou te surpreender. Eu vou colocar contatos aí com você e você vai ver que era só eu mesmo que podia fazer determinadas coisas. E aquilo que estava fechado, Deus manda dizer para você, não se preocupe, porque eu estou abrindo outras possibilidades para você. Mas que você vai chegar lá no processo, no final desse processo, que você vai chegar lá, no ponto onde Ele já marcou para você chegar, você pode ter certeza que você vai. E não desespera não. Porque a gente passa por muito percalço, irmão, na vida. Tem hora que você ora, você pede para Deus, fala assim, põe uma pessoa na minha vida para me ajudar. Você vai lá, você paga. Você pediu confirmação 500 mil vezes para Deus, Deus falou, não, pode ir, eu tô contigo. A pessoa entra na sua vida. Satanás consegue dominar a pessoa talvez já não tenha um coração muito bom, Deus permite. Aí a pessoa vem e faz um monte de coisa errada, e você começa a questionar, Senhor, mas o Senhor não mandou eu vir aqui? O Senhor não mandou eu falar? O Senhor não mandou eu fazer? O Senhor não mandou eu tirar esse documento? O Senhor não mandou eu ir em tal lugar? E aí você não entende. Mas no final Ele faz as coisas darem certas. O que a gente precisa fazer é confiar em Deus. E as pessoas que estão no mundo passam por dificuldades também, irmãos. Estão correndo atrás disso o tempo todo. Porém, agem de uma maneira obscura, né? Então, assim, agem de uma maneira... como que eu vou explicar para vocês? De uma maneira muitas vezes promíscua, passando por cima de outras pessoas, corrompendo. Então vai fazendo um monte de coisa que aos olhos de Deus, assim, sabe, terrível. É pecaminoso. Não tinha necessidade. E quando nós descansamos em Deus, aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus faz por nós. Então, quando você vai caminhando com Deus, à medida que vai passando os anos, você vai entendendo que muitas vezes você precisa realmente aprender a descansar nele. Mas tem hora que algumas situações vai assustar. Vai nos assustar. Mesmo Deus avisando, às vezes Ele fala assim, olha, tá chegando uma ventania, é a seu favor. Mas Ele fala da ventania, Ele fala em parábola. Quando chega a situação para você que você bate de frente com aquilo, que é você que está sentindo, é você que está sofrendo, é você que está sendo oprimido, é só você que sabe. Ele avisou que vinha uma tempestade, que vinha um vento, que ia a seu favor, né? Ele dá uma preparada na gente, mas a gente não tem noção na íntegra do que é. E aí, quando você se depara com um problema, você se desespera. Mas o nosso Deus está no controle de tudo. Então Ele manda falar para você, acalmar o seu coração, que do mesmo jeito que Ele cuida das aves, Ele cuida de você. Se um passarinho não tem depósito e ele não armazena nada, não tem o porquê você se preocupar em ficar acumulando coisas, em juntar isso, juntar aquilo.
Ah, eu preciso juntar muito dinheiro, eu preciso ter uma reserva enorme de dinheiro. Você tem que estar com as coisas, sabe, sempre nas mãos de Deus e com a sua vida totalmente voltada para o reino. Quando você fica com a sua vida voltada para o reino, você pode ter certeza que nada te faltará, que é o que ele fala aqui. Então, dentro da inocência da criação dele, dos passarinhos, que não se preocupam, né, em trabalhar, em entrar em determinado horário, sair em determinado horário, eles não preocupam com nada, porque são inocentes. Eles são puros dentro da essência que Deus fez. Então, eles descansam, que Deus está ali provendo. Irmãos, Deus cuida até dos bichinhos. Quantos bichinhos são resgatados? Que Deus levanta pessoas, levanta anjos nessa terra para resgatar os animais. Deus socorre. Por que Deus não vai socorrer a gente, irmãos? Então acalma, descansa o teu coração, para de chorar. Deus manda dizer para você, a alegria que está chegando vai, sabe, aniquilar esse baque que você sofreu. Porque foi algo que assustou muito você. Foi algo assim que você ficou em choque. Falou, agora acabou, não estou entendendo mais nada, já não estava entendendo antes. Só que Deus manda dizer para você, agora a alegria que está chegando, a tranquilidade que Ele está trazendo, vai sanar todo esse baque de desespero que você sentiu. E confia em Deus. Confia porque o nosso Deus é um Deus provedor e Ele manda dizer para você, nada te faltará. Tudo aquilo que você necessita, eu já estou chegando e eu estou chegando para resolver essa situação que está te afligindo. Pegou você de surpresa. E você tem falado com o Senhor, falou, poxa vida, Senhor, eu estou começando o ano já no desespero, com luta, com dificuldade. O Senhor falou que seria um ano diferente. Mas as lutas vão vir, irmãos. Todas as vezes que nós estamos para sermos abençoados, vai vir dificuldade. Vai vir transtorno. Satanás vai fazer de tudo para você não receber. Ele vai fazer de tudo para você retroceder. Como que ele desvia várias pessoas do caminho de Deus? Que tem pessoas que acabam se desviando, por quê? Porque não tiveram uma libertação 100%. Então ele aproveita as brechas que a pessoa dá diante das dificuldades que ela enfrenta. Então tem hora que ela se desespera tanto diante do quadro que ela está vivendo e ela ainda não teve aquela libertação, que a primeira legalidade que ela dá, eles dominam com tudo. E a pessoa se afasta de Deus porque o caminho é estreito, precisa de renúncia. Ela já se assustou com as dificuldades, ela acha que Deus não vai socorrer e assim ela se afasta. Mas quando nós estamos mais calejados diante das dificuldades da vida, quando nós estamos mais maduros espiritualmente, a gente sabe que Deus chega e resolve. A gente não entende, porque às vezes você está em processo de anos de dificuldade, muitas portas fechadas e portas extremamente estreitas. Mas não quer dizer que você não terá vitória. Deus manda dizer para você que o que Ele está trazendo é mais um testemunho para você. E você precisa acalmar. Então não apavore, porque o socorro está chegando. Deus manda dizer para você não se desesperar, que a semana já começou com susto. A semana já começou aí, sabe, te trazendo uma certa angústia. Mas Deus manda dizer para você, já estou chegando com a solução que você necessita. Acalma, porque Deus sabe fazer jorrar aquilo que nós necessitamos na nossa história. Deus sabe trazer chuva de bênçãos. Deus sabe abrir várias portas. Ele não abre uma porta de cada vez, não. Se for necessário, Ele abre várias. Mas Ele te socorre. Então não se desespera. Porque aquilo que você precisa, necessita com urgência, Ele já está trabalhando, já está solucionando para colocar uma grande paz no seu coração e fazer você tomar posse daquilo que é seu. Ele manda dizer para você que tem alguém aqui muito aflito. Você não vai perder, você não ficará envergonhado e nem envergonhada. Toma posse, porque Ele está chegando para te socorrer. E Ele manda dizer para você, possibilidades eu estou trazendo. E vai caber no seu bolso, vai caber no seu orçamento. Tem pessoas aqui que estavam perguntando, Senhor, como que eu vou fazer? Ele manda dizer para você, o que eu estou fazendo, o que eu já estou arquitetando, a solução que eu estou chegando para sua vida, não se preocupe. Vai caber no teu bolso, vai caber no teu orçamento. Então não se desespera, porque aquilo que você necessita, Deus já está chegando já para suprir. E não tenha medo das adversidades da vida, porque Deus está conosco o tempo todo. Tá? Confia, porque Deus é contigo. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa abundância, por essa prosperidade que o Senhor está trazendo na vida do teu povo, na nossa vida. Que o Senhor chegue, Pai, com a resolução. Que o Senhor traga, Pai, aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor faça o impossível. Que no lugar de todos os nãos que nós recebemos, que o Senhor chegue aí com a positividade dos sims. Que o Senhor venha com portas abertas, que o Senhor chegue com a resolução, que o Senhor traga paz para o teu povo. Que o seu povo, Pai, comece esse ano já com vitória.
que o seu povo já comece esse ano, esses dias, já de posse de vitória, de grandes bênçãos, de grandes presentes e possibilidades. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa provisão, por esse ouro, por essa prata que está chegando, por esse compromisso firmado, por essa situação toda resolvida. Que o Senhor chegue, Pai, com a solução na vida do teu povo, trazendo alegria, paz e concretização. Nós agradecemos e confiamos no Senhor, para que nós possamos ter mais um testemunho para contar e o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, no nome do teu filho Jesus. Nós agradecemos. Guarda essa palavra no teu coração e descansa, porque Deus está chegando aí com aquilo que você necessita e não se desespera. Irmãos, cansaço todo mundo fica. Eu sou assim, o exemplo do cansaço. Tem gente que escreve embaixo assim, ai, missionária, você é muito triste. Irmãos, eu não sou triste. O que acontece é o seguinte, eu trabalho muito e eu gravo muitos vídeos na madrugada, que é a hora que tá tudo mais tranquilo, eu já aproveito, já faço as minhas orações na madrugada e eu já tô cansada na madrugada, eu tô exausta. Então, já tem a vista que fica pesada e eu já não consigo enxergar muitas vezes direito, né, da maneira como eu gostaria de enxergar. Então, junta tudo. Mas não quer dizer que eu seja uma pessoa triste. Eu não consigo muitas vezes falar sorrindo, que nem muitas vezes as pessoas falam, né? Tem gente que conversa sorrindo. Eu não consigo muitas vezes fazer isso. Eu não consigo pregar a palavra desse jeito. Mas não quer dizer que eu não esteja na presença do Senhor, não quer dizer que eu não tenha unção, não quer dizer que Deus não esteja falando com você, não quer dizer que eu seja uma pessoa triste. Não é nada disso, é o cansaço. Como muitas pessoas que vão escutar essa pregação aqui, que você também está extremamente cansado e cansada. Você está cansado da caminhada, você está cansado da luta. Tem pessoas aqui que enfrentaram muitos problemas de saúde, já vem enfrentando de anos para cá, e você está com o seu corpo já desgastado, como eu também enfrentei. Então chega uma hora que o plano espiritual ele é pesado. E aí vem uma barra pesada espiritual, assim, diante de algumas situações que você está tentando resolver, você está querendo ter paz em determinados pontos da sua vida, que te traz um peso muito grande. Você fica num cansaço extremo. E tem hora que a gente não consegue disfarçar. Eu poderia fazer uma maquiagem transformadora aqui e o olho ia ficar caindo do mesmo jeito. Porque eu não ia conseguir esconder. Então a gente precisa, sabe, antes de ficar julgando os outros, ficar falando as coisas dos outros, a gente tem que pensar um pouco naquilo que a gente fala da vida da outra pessoa, sabe, que a gente lança. Porque a gente ficar julgando o outro é muito complicado. E a gente passa sempre por essas situações, assim, sempre sendo julgados pelas pessoas, né? Tem sempre os pré-julgamentos. Tem sempre as situações. Você lança a palavra, aí como que eu vou saber se isso é de Deus? Se você tem vida com Deus, você vai saber se eu tenho vida com Deus ou não. Se é Deus falando com você. Eu sei quem está falando comigo. Eu sei o que eu estou falando para você. Agora, se você não sabe discernir se é Deus falando com você ou não, aí é entre você e o Senhor, eu não posso fazer nada. Então, a gente que tem ministério, a gente passa por várias situações difíceis. Deus está falando com alguém aqui que tem ministério que você está entristecido. Porque você tem dado o seu máximo e você só tem recebido críticas. Deus manda dizer para você, levante a tua cabeça que não tem problema nenhum na sua vida que eu não consiga resolver. E faça o que eu mandei você fazer. E esquece as críticas. Porque quem não faz nada tem o hábito de criticar. Agora, quem tem a vida ocupada não tem tempo para criticar a vida dos outros. E se você ficar dando vazão a essas coisas, você não consegue fazer. Você não consegue, sabe, desenvolver e evoluir naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós temos que ter responsabilidade. Então, tome posse da palavra, guarda ela no teu coração e saiba que Deus sempre nos renova e nos restaura. E eu peço aí perdão para os irmãos pelo meu semblante de cansaço, porque não tem como esconder, irmãos. Eu não vou ficar usando máscara e nem vou ficar fazendo maquiagens transformadoras que já me perseguem por causa dos meus batons, né? Incomodam tantos outros, né? Como se a minha unção e a minha salvação tivesse no batom que eu uso, né? Então, se eu ficar olhando isso e até o cansaço que eu tô, eu nem prego a palavra, porque eu tenho que gravar nos horários que Deus manda, eu tenho meus compromissos e a gente também tem as nossas campanhas com Deus, né, em particular. Então, muitas vezes eu gravo na madrugada, por isso que eu fico desse jeito, troco a palavra, né, porque eu tô cansada mesmo. Mas foi entregue aí a mensagem, tomar posse, exerça a fé, sabendo que Deus é um Deus provedor. E você que tem um ministério, não deixe de seguir adiante com Deus, diante do ministério que Deus te deu. Se você tem certeza do que você está fazendo, se você está na presença de Deus e Deus mandou você seguir, siga em frente. Não olha para a crítica, não olha para trás, não.
tá? Porque Deus tem coisas maravilhosas aí na sua vida e Deus sabe o jeito de te usar. Então deixa Deus te usar. E não se desespera, porque aquilo que você precisa também Deus vai trazer para você. Toma posse aí da sua vitória, guarda ela, a palavra no teu coração, espera, porque a providência está vindo. E não, sabe, queira desistir do processo. E não ache que esse é o fim. Todas as vezes durante a caminhada com Deus que a gente acha que é o fim, é o início de alguma coisa que Ele está construindo. E a gente não entende. Então, o não que te deram não vai prevalecer na sua história, porque a última palavra na sua vida quem dá é Deus. E Deus manda dizer para você que o sim dele vai prevalecer. E você vai sair com dupla honra diante dessa situação. Você vai sair de posse de vitória. Você vai sair de posse daquilo que é seu. Tá? E não deixe nada e nem ninguém paralisar você. Nem crítica, nem cara feia, tá? Nem a minha cara de tristeza, né? Que o pessoal fala que eu tô triste, é cansada mesmo. Não deixa meu rosto paralisar você, não. Presta atenção na palavra, guarda no teu coração. Não fica olhando para mim, não, só escuta. Se meu semblante de cansado te traz angústia, desespero, não fica olhando para mim, não. Só escuta. Toma posse da palavra. Entendeu? E deixa Deus agir na sua vida, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei o que Deus já fez na minha história, o que Deus ainda faz, e Ele é na sua vida também. Porque todos aqueles que me seguem, que acreditam no meu ministério, irmãos, são abençoados através da minha unção. Então toma posse. Porque se você não acreditar na palavra, Deus fala lá. Você não consegue receber. Você não acredita, você não recebe. Então você precisa acreditar. Por que Jesus não fez milagres aonde ele morava? Por que lá no território onde ele estava, convivendo com aquelas pessoas ali onde ele estava desde pequenininho, ele não conseguiu fazer grandes milagres? Porque as pessoas não acreditavam nele. Não conseguiam enxergar nele a essência que ele tinha. Então tem hora que é difícil. Você está aí com várias pessoas ao seu redor, no lugar onde você cresceu, e muitas pessoas ao seu redor não vão acreditar naquilo que você está falando, está pregando. Jesus não conseguiu, imagina se você vai conseguir. Então levante a tua cabeça, mas creia naquilo que Deus está te entregando. Porque a unção que eu tenho não é para mim. A unção que eu tenho é para vocês. Então se vocês não acreditarem naquilo que eu falo, eu aconselho vocês, sabe, nem ouvir a palavra. Porque se você ouve, você não acredita. Você tem que colocá-la no seu coração e acreditar. E confiar. E falar, não, Senhor, eu creio. Se o Senhor fez na vida da missionária dela, se o Senhor socorre ela, se o Senhor já curou, já entrou com providência, o Senhor também vai entrar na minha. E assim Ele vai fazendo. Você tem que crer. Na hora que você crê, tudo é possível para aquele que crê. Agora, quando você não crê, aí fica difícil. Você vai fazer o quê? Andar igual os pagãos, que eu li para você na palavra, sem acreditar. Vai ficar andando aí, aflito, correndo atrás de pessoas que não vão resolver. E tem pessoas que muitas vezes bate no seu ombro como se fosse seu amigo, na hora que vê que você está em apuros. Às vezes até tem condições de te ajudar, ele não te ajuda. Só que Deus manda dizer para você, a glória que eu tenho, que é minha, na sua vida, ninguém tira. Então não adianta ninguém fazer papel de Deus aí na sua história, que Deus não vai deixar, tá? Então toma posse aí dessa palavra, peço perdão aos irmãos do cansaço. Eu tenho gravado muito na madrugada mesmo, meu olho tá bem caído. Tem hora que eu atropelo mesmo nas palavras, eu peço perdão, eu tô terrível esses dias, né? Tô pedindo para Deus me fortalecer. Mas uma hora a vida muda, a fase muda, as coisas melhoram, as provações passam e sempre vem um dia novo, né? Então a gente precisa sempre confiar nisso. E agora aguarda, porque tá chegando a providência de Deus aí para você e você precisa crer na palavra, tá? Porque através da sua fé, da pequena fé que eu li para você na palavra, depois reflita lá sobre esse capítulo e esses versículos que eu li. Deus fala lá, através da sua pequena fé, Ele vai fazer grandes coisas. E aguarda, porque a sua semana não terminará do mesmo jeito que ela começou. E não apavore com nada. Porta fechada para Deus não significa derrota. Porque Ele tem capacidade de abrir outras portas, muito maiores até do que essas que foram fechadas. Deus está no controle da sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.